Fala galerinha, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente de ecologia. Hoje a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre a energia nos ecossistemas, né? Que vem do sol e vai passando de um nível trófico para outro. Lembrando que a gente vai continuar falando aí da nossa cadeia alimentar. Então, o que seriam ciclos biogeoquímicos? Seria a circulação dos elementos químicos entre os seres vivos, o bio, e os fatores abióticos dos ecossistemas, o geo. Então, elementos químicos que vão circular entre os seres vivos e os fatores abióticos dos ecossistemas, ar, água, solo, enfim. Como isso acontece? Os átomos que estão na porção não viva do ambiente, né, que fazem parte dos fatores abióticos, são absorvidos pelos seres vivos e vão passar por cada nível trófico da cadeia alimentar. Retornam ao ambiente de acordo com a ação dos decompositores. Os decompositores que vão devolver esses elementos à natureza, transformando a matéria orgânica, né, o corpo dos seres vivos, em matéria inorgânica que volta para o ciclo pelos produtores. Nosso primeiro elemento químico, então, a água, né? Então, como acontece? Por conta da ação do Sol, né? Nosso amigo Sol, por conta da energia térmica dele, ele vai aquecer a água. Essa água de rios, mares, oceanos e dos seres vivos vai evaporar, ou o ser vivo transpira. Chegando lá na nuvem, a temperatura mais baixa faz com que essa água volte ao estado líquido e precipita, chove voltando para rios, mares, lagos, oceanos e para os seres vivos. Importante, 71% da superfície da Terra é coberta por água, sendo que 97% estão nos oceanos, 2% nas geleiras e apenas 1% é água doce. Então, a água que os seres vivos utilizam, né, principalmente os seres humanos, é esse 1% de água doce. Como que essa água ela vai para o corpo dos seres vivos? Então, é claro, a gente tem a ingestão de água, mas como eu posso pensar nessa água no ciclo biogeoquímico? Então, as raízes dos produtores vão absorver essa água, ela vai passar de um ser vivo para outro através da cadeia alimentar e retorna ao ambiente pela ação dos decompositores, também pela respiração, que um dos produtos da respiração é o vapor de água, pela transpiração na urina e nas fezes. Então, este é o ciclo da água. Tudo bem, galera? Vamos para o próximo. O próximo elemento é o carbono. Ele está presente nas moléculas orgânicas e no gás carbônico, no CO2. O carbono, ele faz parte do que a gente chama de carboidratos, né? Então, ele é captado pelos produtores pelo processo de fotossíntese. Ele vai passar por todos os níveis tróficos da cadeia alimentar através da alimentação. Retorna ao ambiente, parte pela respiração, parte pela decomposição. Então, aqui, né, eu tenho o gás carbônico, que é emitido pelos seres vivos. Os produtores, através do processo de fotossíntese, captam esse gás carbônico e devolvem oxigênio para o ambiente. Mas esse carbono que entrou aqui pelo processo de fotossíntese vai fazer parte dessa matéria orgânica do corpo desse ser vivo. Esse ser vivo vai ser ingerido pelos herbívoros e esses herbívoros vão ser ingeridos pelos carnívoros e assim esse carbono vai fazendo parte da cadeia alimentar. Como volta para o ambiente? Através da decomposição ou como produto final da respiração. Bom, não dá para falar de ciclo de carbono sem falar de oxigênio. Então, como que os seres vivos captam esse elemento químico? Através da respiração. Então, o gás oxigênio
vai ser absorvido pelos seres vivos pela respiração, né? Ele é captado através da respiração, vai circular também por todos os níveis tróficos, também fazendo parte dos carboidratos. Então aqui, ó, o carbono e o oxigênio fazendo parte dos carboidratos. Retorna ao ambiente pelo processo de fotossíntese. Então, os animais, eles vão liberar vão passar de um nível trófico para outro, né? E volta para o ambiente na forma de CO2 pela respiração ou pela decomposição dos carboidratos, e aí pelo processo de fotossíntese eu tenho a captação do gás carbônico e a volta do gás oxigênio para a atmosfera. Outro elemento químico tão importante é o nitrogênio, mas eu vou dar uma voltadinha aqui no ciclo do carbono. Muito importante falar sobre dois fenômenos aí. O primeiro, o efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural, onde esse gás carbônico, junto com outros gases, forma uma capa protetora no planeta Terra, que não deixa que a temperatura no planeta caia muito sem a presença do Sol. Então, se a gente não tivesse essa capa protetora, se a gente não tivesse esse efeito estufa, a gente não teria a temperatura do planeta sendo mantida. Então, à noite, a gente teria uma queda muito brusca de temperatura, talvez incompatível até com a vida. Então, o efeito estufa, ele tem essa função de manter a temperatura do planeta. Só que o aumento da emissão desses gases por fábricas, por automóveis, né, esse excesso de emissão de gás carbônico intensifica esse efeito estufa. Então, a gente acaba sentindo a temperatura maior do que deveria no nosso planeta. Existe um termo muito usado hoje que é o aquecimento global. O nosso planeta, ele tem uma temperatura média aí de 24 graus Celsius. E se a gente intensificar muito este efeito estufa, a gente vai ter o aumento dessa temperatura. Então, o que é importante? A gente evitar essa emissão de gases para que a gente não intensifique o efeito estufa e não chegue ao aquecimento global. No ciclo do oxigênio, é legal a gente lembrar da camada de ozônio. O2 é o nosso gás oxigênio. A ação dos raios ultravioletas transformam esse O2 em O3, que é o ozônio. Lá na camada da atmosfera dele, bonitinho, ele faz o quê? Ele protege o planeta contra os raios ultravioleta nocivos. Então, ele também age como um protetor. Alguns gases, né, como o CFC, que era usado em ar-condicionado, geladeiras, que hoje já não se usa mais, ele prejudicava essa camada. Então, ele destruía essa camada. Então, alguns pontos do planeta, a gente tem alguns problemas com a intensidade dos raios ultravioletas. Mas, depois que foi descoberto que esse gás, ele prejudicava a camada de ozônio, depois que parou de usar, né, se parou de usar, a gente percebe que a gente já teve uma parada nesse buraco da camada de ozônio. E a tendência é ele se refazer, claro, se a gente não poluir mais com esse tipo de gás o ambiente. Então, vamos lá para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera. Ele compõe 78% dos gases atmosféricos, né? 78% do gás atmosférico é composto pelo gás nitrogênio. Ele é importante na constituição das moléculas de proteínas e dos ácidos nucleicos. A maioria dos seres vivos não utiliza diretamente o nitrogênio na forma de gás. Algumas espécies de bactérias, que a gente chama de bactérias fixadoras, que vivem no solo,
elas são capazes de absorver esse nitrogênio. Após a morte dessas bactérias, o nitrogênio é transformado em amônia, num processo que a gente chama de amonificação. Então, a partir do processo de decomposição, a gente tem a transformação do nitrogênio em amônia, que vai ser aproveitada por algumas espécies de plantas. Então, eu tive a fixação através das bactérias fixadoras. Aqui, a partir daqui, algumas espécies de plantas já se utilizam desse nitrogênio. Depois eu tenho a transformação do nitrogênio em amônia. Depois disso, eu posso ter a nitrificação, que é a transformação da amônia em nitratos, né? E depois a transformação do nitrato em nitrito. O nitrito, desculpem, nitrito que transforma em nitrato pela nitrificação. Outro grupo de bactérias que vai fazer essa transformação. E aí o nitrato vai ser absorvido pela raiz das plantas e utilizado como fonte de proteínas e ácidos nucleicos. O nitrogênio absorvido pelos produtores vai ser consumido pelos outros seres vivos através da cadeia alimentar. E a gente tem a volta desse nitrogênio para a atmosfera por um processo de desnitrificação. Então, esse nitrogênio ele pode tanto voltar para a atmosfera como ser reaproveitado por outras plantas. E é isso, pessoal. Esses são os principais ciclos biogeoquímicos. Existem vários outros elementos, vários outros ciclos, mas os mais importantes no momento são esses. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e um beijo virtual para vocês.